Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Nós estamos agora, na nossa segunda videoaula. Essa é a nossa segunda videoaula. Só para revisar aqui, nós não estamos, isso não é um curso específico de gestão e fiscalização de contratos. Obviamente a gente está falando da gestão e da fiscalização de contratos de uma forma de padronizar essa fiscalização e essa gestão aí no órgão aqui, especificamente no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, e também colaborar aí com os colegas de outros órgãos, de outras instituições que precisam aí padronizar os seus processos. Nós vamos apresentar aqui nestas videoaulas o roteiro, que o roteiro, já disse para vocês, o roteiro não é um manual, a ideia não é a gente não criou um manual, a ideia desde o início nunca foi criar um manual, até porque a Instrução Normativa 5 de 2017, ela é um excelente manual, ela foi muito bem elaborada, e a ideia é fazer um roteiro, é simplificar. O que é o roteiro? O roteiro é um documento que diz quem deve fazer, quando deve fazer e aponta para os anexos, que são os formulários, e aí no formulário sim tem lá o que fazer, como fazer, na verdade, melhor dizendo, como o gestor ou como o fiscal vai fazer. Bom, então o último slide que nós passamos aqui foi essa diferenciação entre o setor de contratos e o gestor do contrato, que ainda se faz um pouco de confusão. Então, o nosso primeiro slide, a nossa primeira aula foi para falar sobre isso. Agora nós estamos então na nossa segunda videoaula e nós vamos começar a falar especificamente de cada um dos atores da fiscalização. Nós temos então o ator, o primeiro ator que nós vamos falar aqui da fiscalização é o fiscal técnico. O fiscal técnico, nós criamos um relatório que nós chamamos de relatório circunstanciado da fiscalização técnica, que é um dos anexos que nós vamos apresentar aqui nesse curso. Esse relatório, ele é o relatório extraído com todas as indicações lá da Instrução Normativa 5 de 2017. Portanto, a gente não tirou nada de trás da orelha, obviamente a gente está seguindo estritamente a Instrução Normativa 5 de 2017. Então, qual que é a função do fiscal técnico? Eu falei para vocês que esse não é um curso de gestão e fiscalização de contratos, mas óbvio que a gente tem que passar falando de cada uma das ações, de cada uma das funções, na verdade, de cada um dos atores da fiscalização, para poder chegar lá nos anexos e explicar para vocês como o anexo funciona, ok? Então, quais são as funções desse ator, do fiscal técnico? O fiscal técnico, ele é aquele ator, ligado, diretamente ligado ao objeto da contratação. Nós vamos usar aqui um exemplo da fiscalização de um contrato de limpeza, tá? Para ficar mais fácil a gente exemplificar. Bom, o que esse fiscal faz? Ele acompanha a execução do contrato em loco. Ele repassa as demandas com relação às atividades a serem executadas ao preposto, nunca ao terceirizado direto, sempre ao preposto da empresa que é apresentado lá no início da contratação. Sempre deve haver uma designação formal desse preposto da empresa, Ele confere a folha de ponto. Isso a gente vai falar mais na frente, A folha de ponto ou o ponto, eletrônico é uma das responsabilidades aí do fiscal técnico, porque é ele que vai estar acompanhando, ele que vai saber se em algum dia do mês o posto ficou descoberto. Óbvio que num contrato grande, com vários postos de trabalho, o fiscal técnico não tem, na maioria das vezes, a condição de estar conferindo todos os dias se aquele trabalhador está no posto. Vamos pensar num contrato aí com 50, contrato com 100 postos de trabalho, é impossível do fiscal técnico estar lá todos os dias e verificar se ele está. A ideia é que o fiscal técnico ele faça esse apontamento no momento que ele encontra um posto descoberto. Então ele passou pelo posto,
o poço estava descoberto, qual que é o ideal? Que ele anote lá no livro de registro, ou que ele faça uma comunicação oficial ao preposto da empresa, indicando que naquele dia aquele poço estava descoberto. No final do mês, quando ele for conferir a folha de ponto, ele vai verificar, né, ou ponto eletrônico, ele vai verificar nas suas anotações o que ele apontou durante o mês, o poço que estava descoberto. Por óbvio que, como eu já disse, num contrato grande não consegue verificar isso todos os dias, todos os poços todos os dias. Mas num contrato menor, normalmente o fiscal técnico consegue verificar todos os dias se os poços estão cobertos e depois ele faz esse confrontamento dessas anotações que ele fez, dessas... não são só anotações, mas são registros que tem que ter aí também o conhecimento do preposto da empresa, e ele compara com a folha de ponto. O que mais que o fiscal técnico faz? Ele afere os itens do IMR, do instrumento de medição de resultado, e emite mensalmente. Importante lembrar que precisa haver subsídios também para apontar essas falhas lá do IMR. Da mesma forma que nós falamos lá da conferência, se os poços estão cobertos, o fiscal técnico ele tem que também, toda vez que ele encontra uma desconformidade, né, na quantidade ou na qualidade do serviço, conforme foi contratado, conforme está previsto no termo de referência, nos seus anexos, e também no IMR, ele registra isso no livro de ocorrência ou faz via ofício, faz uma comunicação oficial ao preposto da empresa. Quando ele for, isso vai acontecendo durante o mês, os registros das desconformidades na quantidade ou na qualidade do serviço contratado. E no final do mês, né, na virada do mês, aí ele vai fazer então a aferição do IMR com base nos registros. Percebam, pessoal, que é sempre importante esse registro. Porque vamos pensar numa situação assim, o fiscal do contrato, num contrato de limpeza, ele vai até... ele percebe, né, ele nota que não foi limpo, vamos dar um exemplo aqui de um banheiro, o banheiro não está limpo, não foi retirado o lixo, não foi reposto o papel toalha, o papel higiênico, enfim, ele constatou isso, mas ele vai lá e anota simplesmente para ele. E aí, quando ele for emitir o seu MR, o preposto da empresa, ele pode se negar a aceitar essa aferição do IMR, do instrumento de medição de resultado. Por quê? Porque ele não soube no momento que isso estava acontecendo. Ele pode dizer, não, isso é a palavra do fiscal, que obviamente tem fé pública, mas aí fica aquela situação de que o preposto não aceita, dizendo que o que foi apontado no IMR não corresponde à verdade dos fatos. Então é sempre importante registrar durante o mês a ocorrência, se for necessário fotografar, pegar a assinatura do preposto da empresa nessa ocorrência, e depois estas ocorrências registradas servem de base para o preenchimento do IMR e aferição do IMR, do instrumento de medição de resultado. Bom, um outro registro que é importante aí, havendo a fiscalização do público usuário, também essa fiscalização do público usuário pode ser um dos indicativos, né? Aí um dos índices de avaliação, melhor dizendo, um dos índices de avaliação do instrumento de medição de resultado. Óbvio, né, que a fiscalização pelo público usuário ela deve estar prevista lá no termo de referência. Quando nós chegarmos no ator da fiscalização, quando nós falarmos, né, do ator chamado público usuário, então nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa fiscalização do público usuário. Pois bem, finalizando então, nós vamos apresentar no curso o relatório circunstanciado da fiscalização técnica. Quem emite? O fiscal técnico. E nós trouxemos aqui brevemente quais são as funções, né, do fiscal técnico, resumidamente apontadas na Instrução Normativa 5 de 2017. Pessoal, essa é a nossa segunda videoaula. Na próxima nós vamos falar aí do fiscal administrativo, quais são as funções e qual é o relatório que o fiscal
administrativo emite. Eu espero que vocês estejam gostando. Essa é apenas a nossa segunda videoaula e eu espero vocês na próxima. Fiquem com Deus e até lá.